Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. A distância não pode adiar os seus sonhos. É pra entender que o agora chegou pra gente se reinventar. Com atitude nos olhos, erguer a cabeça e continuar. Vem se preparar, os sonhos vamos buscar. A gente quer aprender e seguir adiante. Centro Universitário Aparício Carvalho Finca e Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar. Eu acordava muito cedo, pegava 2 ônibus até o trabalho, mas eu sempre acreditei que poderia chegar mais longe. Foi então que eu decidi virar a chave da minha vida. Me inscrevi no vestibular da Finca. Passei, descolei uma bolsa de estudos da Seduca e tudo começou a melhorar. Conheci pessoas especiais e professores que vou levar para toda a vida. Olhando para trás, faria tudo de novo. Centro Universitário Finca. Vire a chave da sua vida. Inscrições abertas para o vestibular 2021. Tem gente que vai à luta e supera qualquer obstáculo. Esse é o caso da Cauane. Pouca grana, batalhadora, mas com uma vontade enorme de se especializar. Fácil nunca é, mas a Cauane nunca desistiu do seu sonho de ser engenheira. Contou com a bolsa Aceduca e tudo ficou mais fácil. Não é mesmo, engenheira Cauane? A Faculdade Metropolitana acredita em você. Inscrições abertas para o vestibular 2021. Hoje retornamos com Sala de Opinião. Depois de algum tempo afastado aqui da TV, hoje voltamos e com uma presença muito especial. Uma visita em que nos enche de orgulho pelo seu trabalho que vem desenvolvendo no enfrentamento tão difícil. Uma situação de tanta calamidade que é a saúde pública brasileira. E hoje, o nosso convidado, o Dr. Marcelo Queiroga,
ministro da Saúde de nosso Brasil. Bem-vindo, ministro. Obrigado, Aparício. É uma honra voltar aqui ao programa Sala de Opinião e assim falar para toda a população de Porto Velho, de Rondônia e do Brasil que nos assiste através da TV Porto Velho. Ministro, nós vivemos uma situação bastante complicada em nível de saúde pública, não só o Brasil, mas o mundo. E hoje o número de óbitos em todo o Brasil e no mundo é algo assim que nos preocupa bastante. Pandemia, a situação do coronavírus tem realmente levado a população brasileira a ficar num estado sempre em alerta. Todos nós somos bastante assustados. O senhor assumiu o ministério no meio dessa situação difícil, né, em que enfrenta a saúde pública do mundo. Como é que o senhor vê essa missão assumida pelo senhor, um cardiologista, que já esteve, que conhece profundamente a sua especialidade, conhece profundamente a saúde pública do Brasil como presidente da entidade? Como que o senhor analisou e como que o senhor enfrentou esse... Não deixa de ser um conflito, não? Um convite para assumir o ministério é algo muito interessante, muito importante, a gente se sente extremamente feliz, mas ao mesmo tempo existe uma preocupação muito grande. Quero acertar, quero fazer, quero transmitir, quero dar mais vida na população, quero dar esperança. Como que o senhor encarou essa missão do presidente Bolsonaro? Primeiro, uma convocação do excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que honra a qualquer profissional de saúde, a qualquer médico, assumir a saúde pública do Brasil, o Ministério da Saúde, no momento de uma pandemia, né? A pandemia da Covid-19, que já infelicita a vida de todo mundo, desde o dia 13 de março de 2020, quando foi assim declarada pela Organização Mundial de Saúde. O inimigo inicialmente desconhecido, o novo coronavírus, SARS-CoV-2, e rapidamente se disseminou pelo mundo todo, adquirindo esse caráter pandêmico. Mas existe, Aparício, meu caro amigo, uma diferença muito grande entre o ano de 2020 para o ano de 2021, porque hoje nós temos uma esperança. A esperança são as vacinas. E o Brasil já tem contratado mais de 600 milhões de doses de vacina, que permite que eu garanta a você e a todos que nos assistem que até o final do ano nós teremos a nossa população acima de 18 anos totalmente imunizada, né? E isso vai pôr fim ao caráter pandêmico dessa doença. É claro que a doença vai continuar a existir, mas o caráter pandêmico ele cessará. Nesse período houve um grande avanço na ciência, nas pesquisas, e a sociedade entendeu a importância dos sistemas de saúde. Sobretudo os sistemas de saúde de acesso universal, como temos aqui no Brasil. O nosso SUS é um patrimônio de cada um dos 220 milhões de brasileiros. O SUS, criado pela Constituição Federal de 1988, dita Constituição Cidadã, traz que a saúde é um direito fundamental. E no artigo 196, saúde é um direito de todos e um dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas. Aí o binômio, saúde e economia, são indissociáveis, seja para ter políticas públicas custo-efetivas, seja para garantir que todos os brasileiros possam ganhar o pão com o suor do seu trabalho. Uma pandemia, ela não é só uma pandemia, ela se reveste de aspectos sociais, aspectos econômicos, que influem na vida de toda a sociedade. Por isso que se define como uma sindemia. Então, para vencer esse único inimigo de todos os brasileiros, que é o vírus, nós precisamos de união. Nós precisamos de harmonia. Então, é por isso que eu aceitei essa missão que me foi conferida por Sua Excelência, o Presidente da República, porque eu penso que eu posso contribuir para suscitar o diálogo entre a classe médica, entre os outros profissionais de saúde, enfim, entre os poderes constituídos dessa grande nação que é o Brasil, para que cheguemos a um bom termo e rapidamente vencemos a pandemia e recuperemos a nossa condição de vida como era antes. Ministro, nós temos no nosso Brasil algo extremamente importante e exemplar, que é realmente o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS.
E para onde o senhor vai, o senhor leva a jaqueta SUS, leva a esperança desse sistema que é importantíssimo e é tão desejado em outros países que não conseguiram avançar como nós temos o sistema único de saúde, esse sistema o SUS. Hoje, nessa pandemia, nessa situação de enfrentamento ao Covid, isso tem a grandeza, é muito maior, né? O Sistema Único de Saúde, ele mostra a importância e o exemplo para o mundo. Sim, nós precisamos fortalecer o nosso sistema de saúde, aprimorá-lo, fazer com que as políticas públicas elas sejam efetivas e que elas atinjam todos numa grande nação como é o Brasil, que é um desafio muito grande, né? O Brasil é um país continental, existe realidade de Rondônia, que é diferente do meu estado da Paraíba, que por sua vez é diferente do Vale do Ribeira, no estado mais rico da federação, que é o estado de São Paulo. É por isso que a concepção do SUS, ela já traz consigo esse caráter de um relacionamento entre a União e os entes subnacionais, né? Ele tem uma gestão tripartite. Há uma série de vicissitudes no SUS, claro, nós sabemos, mas precisamos avançar no sentido de superação desses problemas e ter políticas públicas que sejam mais eficientes, né? Vou dar um exemplo de uma política pública eficiente, o combate ao tabagismo. Nos anos 90, o cigarro era uma praga. Ele continua sendo uma praga, só que houve uma redução muito grande e o Brasil ele é um dos países mais referenciados na OMS em função do combate ao tabagismo. É também em relação às campanhas de imunização. A despeito de haver no mundo inteiro os movimentos anti-vacina, o Sistema Único de Saúde, através do Programa Nacional de Imunização, tem uma capacidade extraordinária de vacinar a população brasileira. O ano passado, por exemplo, durante a pandemia da Covid-19, nós fizemos uma campanha muito bem sucedida da vacina contra a gripe. Agora, nós temos a campanha da vacinação contra a Covid-19 e uma campanha de vacinação contra a gripe ocorrendo simultaneamente. É muito importante frisar, porque gripes, sobretudo nessa região, nessa estação do ano mais fria, né? Não é o caso aqui de Rondônia, mas na região sul do Brasil, também pode ser uma causa de síndromes respiratórias agudas graves, né? O SUS é um patrimônio dos brasileiros porque ele propicia, eu falei aqui da campanha de vacinação contra a Covid-19, por exemplo, essa semana nós atingimos uma meta muito auspiciosa, né? 100 milhões de doses de vacina distribuídas com a população brasileira desde o início da campanha, no mês de janeiro. E na última terça-feira, no Ministério da Saúde, tivemos a honra de receber o presidente Jair Bolsonaro, que presenciou a assinatura do contrato de transferência de tecnologia entre a empresa sueca-inglesa AstraZeneca e a Fundação Oswaldo Cruz, uma instituição pública do Ministério da Saúde, para que o Brasil possa produzir vacinas com IFA nacional. Então, é uma grande conquista, isso sinaliza com a priorização ao desenvolvimento do complexo industrial da saúde e o fortalecimento do sistema público como um todo. Ministro, com relação ao percentual de cobertura vacinal, como que o senhor tem visto esse percentual? Nós sabemos do esforço do Ministério da Saúde, do governo brasileiro, nesse sentido atualmente. E como que o senhor está atingindo realmente aquilo que o senhor gostaria que fosse, ou nós vamos avançar cada vez mais? Temos que avançar cada vez mais. Essa é a nossa missão, esse é o nosso compromisso. Mas para você ter uma ideia, a OMS previu que se devesse atingir 10% da cobertura vacinal da população em setembro. Nós já conseguimos isso agora no mês de junho, né? E estamos avançando com a vacinação. Mais de 100 milhões de doses distribuídas e essas doses sendo aplicadas com celeridade pelo nosso Programa Nacional de Imunização, vai garantir que consigamos avançar. Agora, no mês de maio, distribuímos mais de 30 milhões de doses. 30 milhões de doses. Dá para vacinar Portugal, não é? Dá para vacinar Israel, dá para vacinar a Grécia. No entanto, às vezes alguns querem desmerecer o nosso Programa Nacional de Imunização. Isso é um desserviço. Agora, no mês de junho, nós temos uma previsão de distribuir, no mínimo, 40 milhões de doses de vacina. E estamos avançando com outros contratos
com outras farmacêuticas, para garantir não só o reforço no Programa Nacional de Imunização de 2021, mas já nos programando para o ano de 2022. Há, por exemplo, um projeto para a produção de vacinas nos parques de vacinação animal, né? Eu falei aqui do desenvolvimento do complexo industrial da saúde. O Brasil é um sucesso no agronegócio, né? Todos nós sabemos. E por que é um sucesso no agronegócio? Porque o Brasil soube cuidar da segurança sanitária do seu rebanho. Eu visitei uma indústria de vacinas próxima ali de Ribeirão Preto e fiquei impressionado com a estrutura dos parques de fabricação de vacina animal. Esses parques, já que o Brasil agora vai ser considerado um país livre de aftosa sem vacinação, podem ser usados para a fabricação de vacinas humanas. E temos trabalhado junto com as autoridades regulatórias para que esses parques possam produzir 4 milhões, 5 milhões de doses de vacina todos os dias. E o Brasil cumpriria, sim, o seu grande destino de produzir vacinas para a sua população, mas também de ajudar, como líder global que é, os outros países, não só da América Latina, mas como do mundo inteiro. E vamos trabalhar por isso, né, ministro? Mas vamos fazer aqui um pequeno intervalo, em sala de opinião, e já voltamos. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Eu acordava muito cedo, pegava 2 ônibus até o trabalho, mas eu sempre acreditei que poderia chegar mais longe. Foi então que eu decidi virar a chave da minha vida. Me inscrevi no vestibular da Finca. Passei, descolei uma bolsa de estudos da Seduca e tudo começou a melhorar. Conheci pessoas especiais e professores que vou levar para toda a vida. Olhando para trás, faria tudo de novo. Centro Universitário Finca. Vire a chave da sua vida. Inscrições abertas para o vestibular 2021. A distância não pode adiar os seus sonhos. É pra entender que o agora chegou pra gente se reinventar. Com atitude nos olhos, erguer a cabeça e continuar. Vem se preparar, os sonhos vamos buscar. A gente quer aprender e seguir adiante. Centro Universitário Aparício Carvalho Finca e Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar. Tem gente que vai à luta e supera qualquer obstáculo. Esse é o caso da Cauane. Pouca grana, batalhadora, mas com uma vontade enorme de se especializar. Fácil nunca é, mas a Cauane nunca desistiu do seu sonho de ser engenheira. Contou com a bolsa Seduca e tudo ficou mais fácil. Não é mesmo, engenheira Cauane? A Faculdade Metropolitana acredita em você. Inscrições abertas para o vestibular 2021. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente.
Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Voltamos com Sala de Opinião. Aqui ao nosso lado, o ministro Marcelo Queiroga, visitando o nosso estado de Rondônia e fazendo um balanço do seu trabalho no Ministério da Saúde. É uma honra, ministro, poder contar com o senhor aqui em Sala de Opinião e visitando o centro universitário. Mas, ministro, Rondônia, as pessoas, como todos os estados brasileiros, ficam na angústia, na ânsia, queremos vacina, queremos vacina. Esse processo de destino, a quantidade de vacina por estado, é um trabalho feito por cada Secretaria de Estado da Saúde, de acordo com as prioridades. Como que é analisado essas prioridades pelo Ministério? Essa questão da vacinação, o presidente da República, Jair Bolsonaro, em cadeia nacional, já considerou uma prioridade número 1 para o Brasil, né? E todos conhecem o presidente e sabem que ele cobra dos seus ministros. Ele tem dito mais Brasil e menos Brasília. Por isso que eu estou hoje aqui em Rondônia. Ontem eu estive em Roraima, né, para ter uma ideia mais clara do que está acontecendo nos estados da grande nação brasileira. O Programa Nacional de Imunização, já em outubro de 2020, sem que houvesse sequer uma vacina registrada na Anvisa, fez a operacionalização da campanha. Então, considerando o censo, foi feito o cálculo da distribuição de doses por todo o Brasil. Não é? Então, isso tem sido distribuído. Primeiro se considerou as faixas etárias, os profissionais de saúde foram aqueles primeiros contemplados, né, que estão na linha de frente, depois de acordo com as faixas etárias, e hoje nós estamos vacinando as comorbidades. Quando começou a vacinar as comorbidades, notamos um certo retardo na velocidade da vacinação, e por isso o PNI fez uma modificação, dando a opção para que a faixa etária também tivesse aí uma priorização, ou seja, hoje vacinamos comorbidades e de acordo com a faixa etária foram incluídas algumas categorias, como por exemplo a educação. Então, é importante que a educação retome o seu trabalho normal, né? Sobretudo no ensino fundamental, no ensino médio, né? Nós sabemos que as escolas públicas, os alunos ali não tem só aula, ele também tem segurança alimentar, eles ficam nas aulas e os pais podem trabalhar. Então, o nosso presidente pediu que olhasse isso com carinho e nós encaminhamos a demanda para o Programa Nacional de Imunização e professores foram incluídos como categoria prioritária. E agora, com a oferta de mais doses de vacina e considerando o momento epidemiológico que vivemos, nós vamos submeter ao PNI a possibilidade de ampliar doses para Rondônia, para Roraima, para Amapá, que são estados aqui de fronteira, né? Tem uma fronteira seca grande e isso tem trânsito de pessoas entre países. Então, nós queremos criar uma segurança imunológica maior para garantir que, em caso de uma variante do vírus, que ele sofre mutações, isso tenha uma repercussão menor para o nosso sistema de saúde. Claro que não é o ministro da Saúde, por um ato de vontade, um ato discricionário, que aloca vacinas para Rondônia ou para Roraima ou para o meu estado, para Paraíba. Isso é decidido numa Câmara Técnica. O que o ministro faz é propor que faça as análises. E eu vou propor. Vou propor porque eu entendo que é uma medida sanitariamente defensável. Ministro, o senhor consegue ver outra saída para o combate à Covid no momento de pandemia, a não ser a vacina?
Não, a vacina é a base do fim da pandemia, mas outras medidas são importantes. Estamos aqui no programa Sala de Opinião, usando máscara, guardando o distanciamento, porque nós sabemos que isso evita a propagação do vírus, né? Testagem é outro tipo de política que pode ser adotada para que consigamos identificar aqueles indivíduos que estão positivos, isolá-los, bem como seus contactantes. Nós sabemos que hoje nós temos testes, nós chamamos de testes rápidos, não é aquele teste sorológico do GM e do IgG, que não se presta para essa finalidade, mas um teste de antígeno rápido, que é bem correlacionado com o RT-PCR, que é o padrão ouro, que permite a gente diagnosticar os casos positivos, isolá-los e ter uma estratégia adicional para combater a circulação do vírus e assim ser mais ágil no retorno à atividade econômica. A previsão do Ministério é de fazer um programa de testagem com cerca de até 20 milhões de testes por mês, né? Boa parte desses testes, 1,8 milhão, seriam alocados para a atenção primária, para as unidades básicas de saúde, né? As chamadas UBS, para testar indivíduos sintomáticos. Esses testados, dado positivo, se isola. Quando dá negativo o teste rápido, se ele for sintomático, faz o RT-PCR. Com o RT-PCR, temos condição de fazer a vigilância genômica, para, por exemplo, reconhecer possíveis variantes do vírus. Ou seja, precisa de uma estratégia muito bem organizada, liderada pelo Ministério da Saúde e discutida com os entes subnacionais, os estados e o município. Porque quem implementa a política na ponta é o município, não é o Ministério da Saúde. Nós temos um problema de redução de verbas orçamentárias, decorre da crise, né, que o mundo inteiro vive. Felizmente o Brasil, além das medidas da saúde, tem socorrido sua população, como por exemplo aquele programa de auxílio emergencial, foi muito importante, um dos maiores programas de distribuição de renda durante uma pandemia, foi feito pelo governo brasileiro, por determinação do presidente Bolsonaro. Você sabe, Aparício, que o nosso presidente é muito sensível aos anseios das pessoas mais simples desse grande país e ele dá um acesso muito direto a essas pessoas, né? E ele se preocupa muito, porque ele chega naquelas casas dessas comunidades e abre a geladeira e vê a geladeira sem comida, né? Então ele quer que se traga a solução para essa problema social gravíssimo, né? É um problema social grave e o presidente, que é a nossa liderança maior, ele é muito sensível a isso e ele cobra de nós, os ministros, que se tomem providências. Segunda-feira mesmo, eu cheguei do interior do Pernambuco, quando foi às 5 horas da manhã, o presidente me envia um WhatsApp me cobrando acerca da cidade de Umuarama, no Paraná, onde ele tinha recebido uma informação que estava com dificuldade em oxigênio. Ou seja, o governo atua, liderado pelo presidente Bolsonaro, certo? De forma integrada, comigo, ministro da Saúde, com o ministro das Relações Exteriores, Carlos Augusto França, que tem um papel muito importante na chamada diplomacia das vacinas, com o ministro da Economia, Paulo Guedes, que tem sido muito solícito em prover os recursos, os créditos extraordinários para fortalecer o orçamento do Ministério da Saúde. O ministro Luiz Eduardo Ramos, nosso ministro-chefe do Gabinete Civil, faz toda essa articulação para que possamos trabalhar de maneira integrada. A ministra Tereza Cristina, ministra da Agricultura, o ministro João Roma, o ministro Gilson do Turismo, enfim, o ministro da Defesa, Braga Neto, a Força Aérea Brasileira, o Exército Brasileiro tem participado, aqui mesmo em Rondônia, né, com a Força Aérea trazendo oxigênio. Ou seja, é uma ação do governo, né, muito bem coordenada, que vai garantir a superação dessa crise. Destaque também o apoio do parlamento, não tem faltado uma aprovação de leis, né, para que consigamos ter mais agilidade nas políticas públicas que precisam ser empreendidas. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em Sala de Opinião e já voltamos. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares.
para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Eu acordava muito cedo, pegava 2 ônibus até o trabalho, mas eu sempre acreditei que poderia chegar mais longe. Foi então que eu decidi virar a chave da minha vida. Me inscrevi no vestibular da Finca. Passei, descolei uma bolsa de estudos da Seduca e tudo começou a melhorar. Conheci pessoas especiais e professores que vou levar para toda a vida. Olhando para trás, faria tudo de novo. Centro Universitário Finca. Vire a chave da sua vida. Inscrições abertas para o vestibular 2021. A distância não pode adiar os seus sonhos. É pra entender que o agora chegou pra gente se reinventar. Com atitude nos olhos, erguer a cabeça e continuar. Vem se preparar, os sonhos vamos buscar. A gente quer aprender e seguir adiante. Centro Universitário Aparício Carvalho Finca e Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar. Tem gente que vai à luta e supera qualquer obstáculo. Esse é o caso da Cauane. Pouca grana, batalhadora, mas com uma vontade enorme de se especializar. Fácil nunca é, mas a Cauane nunca desistiu do seu sonho de ser engenheira. Contou com a bolsa Seduca e tudo ficou mais fácil. Não é mesmo, engenheira Cauane? A Faculdade Metropolitana acredita em você. Inscrições abertas para o vestibular 2021. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Voltamos com o Sala de Opinião. E eu acho que essa semana foi marcante, né? Nós estivemos aqui com o ministro da Saúde, doutor Queiroga, Marcelo Queiroga, importantíssima visita dele no Estado, num momento tão difícil que nós estamos passando, e veio conhecer a realidade do nosso Estado, da situação em que nós vivemos. O importante também é que ele aceitou um convite da Associação Médica do Estado para uma reunião com as entidades médicas, reuniu o Sindicato Médico, o Conselho Regional de Medicina, toda a sua diretoria, e mostrando a sua preocupação com a saúde do Brasil, né, com a saúde do povo brasileiro. Nós vivemos um momento dificílimo, né, com quase 500 mil mortes, óbitos, e logicamente que isso nos preocupa. Importante,
receber a visita do ministro aqui no programa, receber a visita do ministro da Saúde no estado de Rondônia, visitando aqui o Centro Universitário Aparício Carvalho, e que nos orgulhou muito a sua visita. O Dr. Marcelo Queiroga é um homem extremamente competente, dinâmico, um cardiologista renomado, foi presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia e veio a Rondônia participar, juntamente com a deputada Mariana, de uma agenda extensa no estado, e nós temos só que agradecer. Eu gostaria muito em que os senhores telespectadores prestassem atenção nas palavras do ministro, da coletiva em que ele fez aqui, para todos os jornalistas, toda a imprensa presente e para as autoridades presentes. E acho que Rondônia mostrou uma força muito importante no momento tão difícil que vivemos. Então, quero aqui agradecer ao ministro Marcelo Queiroga por sua participação efetiva nas discussões da saúde pública do estado de Rondônia. Vamos assistir o que ele falou. Bom dia a todos. Cheguei ainda há pouco a Rondônia, oriundo do estado de Roraima. Estou aqui cumprindo essa agenda aqui inicial na finca, onde conversei com médicos do Conselho Regional de Medicina, da Associação Médica de Rondônia, do Sindicato dos Médicos, e discutimos a questão da problemática da Covid-19 em todo o Brasil e as ações que o Ministério da Saúde tem colocado em prática. E hoje, a prioridade do Ministério da Saúde é reforçar a campanha de vacinação. Essa é a esperança de pôr fim ao caráter pandêmico dessa doença que já nos infelicita há mais de um ano. E essa semana foi uma semana muito importante, porque nós distribuímos mais de 100 milhões de doses de vacina desde o início do Programa Nacional de Imunização, que começou em janeiro. Ela também marca a assinatura do acordo de transferência de tecnologia entre a farmacêutica AstraZeneca e a Fundação Oswaldo Cruz, que é uma instituição pública federal vinculada ao Ministério da Saúde, provendo autonomia ao Brasil para produzir vacinas com IFA nacional. Então, a conquista não só do Ministério da Saúde, não só do governo do presidente Jair Bolsonaro, mas de cada um dos brasileiros. É uma aposta no desenvolvimento do complexo industrial da saúde, que é uma forma de fornecer insumos para o nosso sistema de saúde de maneira custo-efetiva, fazendo com que mais políticas públicas sejam possíveis de realização. O Ministério da Saúde já contratou mais de 600 milhões de doses de vacina, o que permite assegurar que até o mês de dezembro, senador Marcos Rogério, nós teremos a nossa população acima de 18 anos totalmente imunizada. O nosso desafio agora é tentar antecipar doses para que a campanha ela possa ter uma velocidade maior, capaz de atender o que a nossa capacidade de imunizar a nossa população. O Brasil tem um Programa Nacional de Imunização que é reconhecido mundialmente. O nosso PNI, nas mais de 38 mil salas de vacinação espalhadas por todo o Brasil, tem capacidade de vacinar até 2.400.000 brasileiros todos os dias. Então, é um compromisso, é a tarefa que nós temos, é vacinar a população brasileira. Mas a doença, a Covid-19, ela ainda continua no nosso país, pressionando o nosso sistema de saúde, e é necessário que, além da vacinação, nós também adotemos as outras práticas, as chamadas medidas não farmacológicas, como o uso das máscaras, o distanciamento entre as pessoas, e o Ministério da Saúde também vai ampliar a testagem. Agora existem testes chamados testes rápidos, que têm uma correlação muito boa com o RT-PCR, e a meta é testar até 20 milhões de brasileiros todos os meses, para fazer com que nós tenhamos uma assistência à saúde mais eficaz e tenhamos o retorno da economia de forma segura. Afinal,
Como diz a Constituição Federal, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas. O binômio saúde e economia é indissociável. E é isso que o presidente da República tem dito desde o início dessa pandemia. Temos que enfrentar a doença, mas temos que cuidar para que cada um dos brasileiros possam ganhar o seu dinheiro com o suor do seu trabalho. Então, vamos nos unir para enfrentar o nosso único inimigo, o vírus. O vírus é o nosso único inimigo. E só conseguiremos fazer isso de forma efetiva se tivermos união. Afora essas questões da vacina, das medidas não farmacológicas, da testagem, nós precisamos atuar na assistência à saúde propriamente dita, através da atenção primária. O governo recentemente publicou uma portaria destinando R$1 bilhão para a atenção primária. E esse recurso ele foi transferido fundo a fundo para as mais de 5.570 prefeituras do Brasil, mostrando o empenho do governo federal em relação à atenção primária, que é a forma de redenção do sistema único de saúde. Na assistência especializada, o governo tem distribuído os chamados insumos do kit de intubação. Recentemente fizemos uma aquisição internacional de 2,5 milhões de itens do kit de intubação, oriundo dos Estados Unidos, justamente para reforçar os esforços das secretarias municipais e estaduais que precisam desse insumo. Nós sabemos que, conforme pactuado na bipartite, é uma atribuição de municípios e de estados, mas diante de uma pandemia, o Ministério da Saúde não pode faltar, não só em relação aos kits de intubação orotraqueal, mas também ao suprimento de oxigênio. Nós sabemos que Rondônia vive uma situação complexa no sistema de saúde. Eu venho aqui, sobretudo, para isso, para verificar quais são as necessidades do Estado, aqui na cidade de Porto Velho, para ouvir cada um dos colegas, dos profissionais de saúde. Aqui eu já cumprimento e agradeço a todos os profissionais de saúde, os médicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas, e me solidarizo com todos aqueles que perderam a vida em função dessa terrível doença. Recebi demandas de vários parlamentares do estado de Rondônia, da deputada Mariana, dos outros parlamentares, do senador Marcos Rogério, do governador Marcos Rocha, para que houvesse um aporte maior de vacinas aqui para o estado de Rondônia. Essa mesma demanda eu recebi do governador Antônio Denário, em Roraima, e vamos levar para o Programa Nacional de Imunização uma proposta de ter um reforço de vacinas para os estados de Roraima, de Rondônia, do Acre e do Amapá. São estados que têm uma população que não é tão numerosa, mas que tem uma peculiaridade de ter fronteiras, e por essas fronteiras circulam cidadãos de outros países, e nós, agindo dessa forma, podemos não só ajudar na imunização dos cidadãos de todos esses estados, que são estados extraordinários dessa grande nação, mas também criar uma certa barreira epidemiológica para evitar que variantes que possam vir de outros países cheguem aqui no Brasil e tenham transmissão comunitária. É claro que isso não é uma decisão discricionária do ministro. O ministro da Saúde, ele lidera o sistema de saúde, mas ele atua em absoluta parceria com as secretarias estaduais e com as secretarias municipais de saúde. É pena que se tenha politizado tudo nesse Brasil, o senador Marcos Rogério, e hoje tudo se transforma em motivo de discussões e de criminalizações. Nós temos, sim, como eu falei, deixar de gerar calor e gerar luz. Gerar luz para que possamos seguir firmes no nosso caminho, que é levar políticas públicas do interesse do povo brasileiro, e para que o dispositivo constitucional de acesso à saúde ele tenha concretude e não se converta apenas em uma promessa inexequível. Então, estamos muito animados com a força e com o apoio que recebemos dos amigos de Roraima e de Rondônia, e vamos continuar trabalhando para ajudar o Brasil a superar essa dificuldade sanitária. Muito obrigado.
Vocês acabaram de assistir essa entrevista do ministro Marcelo Queiroga, da importância da vinda dele no estado de Rondônia, da esperança que nós temos de ter mais vacina, de ter mais dinamismo em todo esse processo, para que possamos amenizar um sofrimento de toda a população. Rondônia realmente merece uma atenção especial. A região norte, a partir do momento dessas palavras do ministro, eu acredito que nós teremos maiores benefícios no sentido de imunizar essa fronteira, que é grande e preocupante para todos nós. E a visita do ministro marcou para todos nós em que queremos o melhor para a população do estado de Rondônia. Vamos fazer um pequeno intervalo em sala de opinião, mas já voltamos. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Eu acordava muito cedo, pegava 2 ônibus até o trabalho, mas eu sempre acreditei que poderia chegar mais longe. Foi então que eu decidi virar a chave da minha vida. Me inscrevi no vestibular da Finca. Passei, descolei uma bolsa de estudos da Seduca e tudo começou a melhorar. Conheci pessoas especiais e professores que vou levar para toda a vida. Olhando para trás, faria tudo de novo. Centro Universitário Finca. Vire a chave da sua vida. Inscrições abertas para o vestibular 2021. A distância não pode adiar os seus sonhos. É pra entender que o agora chegou pra gente se reinventar. Com atitude nos olhos, erguer a cabeça e continuar. Vem se preparar, os sonhos vamos buscar. A gente quer aprender e seguir adiante. Centro Universitário Aparício Carvalho Finca e Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar. Tem gente que vai à luta e supera qualquer obstáculo. Esse é o caso da Cauane. Pouca grana, batalhadora, mas com uma vontade enorme de se especializar. Fácil nunca é, mas a Cauane nunca desistiu do seu sonho de ser engenheira. Contou com a bolsa Seduca e tudo ficou mais fácil. Não é mesmo, engenheira Cauane? A Faculdade Metropolitana acredita em você. Inscrições abertas para o vestibular 2021. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade.
Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Voltamos com sala de opinião, aqui com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ministro, o senhor está aqui nos presenteando com sua visita a Rondônia e nós sabemos da importância da sua visita, do trabalho, esse trabalho unido com a bancada federal, né, do Estado de Rondônia, da importância de se trabalhar junto com o governo do Estado no controle dessa pandemia, né, das ações. O que o senhor traz de novo para o Estado? Como que o senhor vê essa visita em que o senhor nos honra tanto nesse momento? Para mim é um prazer voltar aqui a Rondônia, rever os amigos como você, a Maria Silvia, o Maurício, né? E a nossa amizade precede essa minha condição de ministro da Saúde. A Mariana é uma grande amiga, inclusive minha colega. Obrigado. Cardiologista, né? E hoje eu venho aqui para ouvir as demandas do povo de Rondônia, mas também para inaugurar um angiógrafo no hospital de base, que foi uma emenda da deputada Mariana, né? Vou também visitar unidades básicas de saúde, visitar o Hospital de Amor, que é uma iniciativa muito bem sucedida aqui no estado de Rondônia, liderada pelo Henrique Prata. Enfim, né? Mais Brasil, menos Brasília. Conhecer a realidade de cada estado dessa grande federação ajuda na implementação de políticas públicas que sejam úteis para o povo brasileiro. Hoje nós tivemos uma reunião com as entidades médicas, a Associação Médica Brasileira de Rondônia, Sindicato Médico e Conselho Regional de Medicina. E vários aspectos interessantes e importantes foram debatidos. E uma das preocupações que se vê, não só do sindicato, mas da entidade, é com relação às cirurgias seletivas. Como é que o senhor vê esse processo e essa preocupação que todos nós temos na saúde pública? A Covid, ela colapsa o sistema de saúde, né? E outras doenças, elas perdem oportunidade de assistência, né? Sejam as doenças agudas, que preocupam mais, como é o caso das doenças cardiovasculares, porque nós sabemos que doenças cardiovasculares, mesmo no contexto da pandemia, no Brasil leva a mais de 380 mil óbitos todos os anos, né? O infarto, o AVC, e o sistema de saúde tem que continuar dando esse atendimento. Temos também as doenças crônicas, né? Diabetes, hipertensão arterial, que são assistidas nas unidades básicas de saúde. E nós precisamos ter estratégias para garantir o atendimento dessas situações e também das cirurgias eletivas. Eu sei que o estado de Rondônia tem um decreto que proibiu cirurgias eletivas. No meu entendimento, aqui sem querer entrar no mérito aqui da decisão de Sua Excelência o Governador, essas medidas elas podem ser tomadas de maneira administrativa, né, de acordo com o momento que a pandemia tem, né? Então, quando a gente tem um sistema mais colapsado, quem vai fazer cirurgia eletiva? Até porque, às vezes, essas cirurgias requerem intubação orotraqueal, uso de insumos para o kit de intubação, onde há uma carência. Então, tem que haver um bom senso em relação à indicação de cirurgias eletivas no contexto da pandemia. A prioridade é assistir às síndromes respiratórias agudas graves, decorrente da pandemia da Covid-19. Isso requer não só leitos de UTI, como também insumos estratégicos, oxigênio, kit de intubação e os recursos humanos que cuidam desses pacientes. Mas isso tem que ser gerenciado pelos médicos. Os médicos são os profissionais indicados para tomar a melhor decisão por seus pacientes. Claro que isso é uma decisão sempre compartilhada com o próprio paciente. Ministro, nós estamos chegando ao final do programa Sala de Opinião. Eu quero agradecer ao senhor imensamente pela gentileza, pela cortesia de ter comparecido ao nosso estúdio aqui no Centro Universitário Aparício Carvalho para esse bate-papo, né? Foi uma honra muito grande recebê-lo. Qual a mensagem que eu deixaria para a nossa população de Rondônia e a população brasileira? Eu queria deixar uma mensagem de busca da confiança de todos, né? Da confiança dos cidadãos de Rondônia, confiança no ministro da Saúde, no governo federal, liderado pelo presidente Bolsonaro, que teremos um bom êxito no enfrentamento a essa pandemia para voltarmos a viver a vida como vivia antes, né? Já se fala no novo normal, né?
Então, é esse novo normal que buscamos e tenho muita esperança que isso vai acontecer no mais curto espaço de tempo possível. Ministro, muito obrigado. E aqui chegamos ao final de Sala de Opinião. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. Tem gente que vai à luta e supera qualquer obstáculo. Esse é o caso da Cauane. Pouca grana, batalhadora, mas com uma vontade enorme de se especializar. Fácil nunca é, mas a Cauane nunca desistiu do seu sonho de ser engenheira. Contou com a bolsa ACEDUCA e tudo ficou mais fácil. Não é mesmo, engenheira Cauane? A Faculdade Metropolitana acredita em você. Inscrições abertas para o vestibular 2021. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca. Orgulho de ser nota máxima no MEC. A distância não pode adiar os seus sonhos. É pra entender que o agora chegou pra gente se reinventar. Com atitude nos olhos, erguer a cabeça e continuar. Vem se preparar, os sonhos vamos buscar. A gente quer aprender e seguir adiante. Centro Universitário Aparício Carvalho Finca Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar. Eu acordava muito cedo, pegava 2 ônibus até o trabalho, mas eu sempre acreditei que poderia chegar mais longe. Foi então que eu decidi virar a chave da minha vida. Me inscrevi no vestibular da Finca. Passei, descolei uma bolsa de estudos da ACEDUCA e tudo começou a melhorar. Conheci pessoas especiais e professores que vou levar para toda a vida. Olhando para trás, faria tudo de novo. Centro Universitário Finca. Vire a chave da sua vida. Inscrições abertas para o vestibular 2021.